Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast. Quase saiu, queridíssimo podcast Deixa Quebrar. Hoje, continuando o nosso Deixa Quebrar Responde. Vamos fechando o Deixa Quebrar Responde. Hoje é o último Deixa Quebrar Responde que a gente vai fazer sobre performance, então a gente não vai parar de responder perguntas, mas a gente vai fazer o último sobre performance. Semana que vem a gente conta pra vocês os próximos temas, tá? Então hoje, qual que é a primeira pergunta, a última pergunta, na real, sobre performance? É uma pergunta que eu vejo online o tempo todo, que já me fizeram 200 mil vezes, que apareceram nas perguntas que vocês fizeram pra gente, que é por que não reconhece a minha boa performance? Por que eu não sou promovido? Por que eu não sou reconhecido? Por que eu não recebo feedback bom? Por que Por essa que que coisa meu tá... salário não aumenta? E por aí vai. Então é justamente a gente tá aqui hoje pra falar da onde, do porquê que eu não sou, porquê que eu não, esse reconhecimento não acontece. Lê, jogo pra você, na sua visão, por que você acha que isso não acontece? Sendo diretamente, respondendo bem direto ao ponto, eu acho que tem duas questões. Tem uma porque as expectativas não estão alinhadas do que precisa ser entregue, do que é uma boa performance, do que vai justificar um aumento salarial ou uma promoção. E eu acho que muitas vezes também questão de vieses, por mais que é, a gente, né, como indivíduo ou como empresa, acaba não reconhecendo isso, mas existe muito isso também. Vários casos eu já vi as pessoas, assim, tendo performando muito bem, muito melhor que os pares, mas porque a pessoa que está gerindo, né, tem algum viés inconsciente com aquele grupo que a pessoa faz parte, acaba, não achando importante promover, né, ou aumentar o salário. Ou porque é de uma área, né, que não é tão prioritária para a empresa, ou porque tem muita segurança também, essa pessoa não vai sair, não vai achar nada melhor que aqui, né? Então acontece bastante, assim. E aí eu acho que até trazendo, né, o contexto do qual a gente trouxe aqui, além das perguntas que aparecem, eu acho que aqui nos últimos dias eu falei com algumas pessoas, né, que estão fechando alguns clientes, né, alguns amigos que estão fechando o ciclo de avaliação agora e esperavam ser promovidos e não foram, né? E aí, as pessoas não entendem porque não foram e as pessoas que estão gerindo, elas também não conseguem falar porque que elas não foram promovidas, né? Então é bem interessante isso de expectativa, por isso que eu acho que a expectativa de avaliação, ela tem que ser alinhada antes do período e não depois. Não poderia ser uma surpresa, né, Rê? Então, acho que esses dois, assim, são dois dos pontos que me vêm à cabeça, com certeza tem outros, mas eu acho que esses são os principais, né? E aí, eu acho que hoje a ideia é a gente discutir um pouco isso e trazer aqui possibilidades para essas pessoas, né, que estão fechando o ciclo de avaliação, que vão começar um novo ciclo, ou que estão precisando pensar nisso e alinhar para o restante do período com a pessoa aí a pessoa gestora, né? Então, eu acho que, pensando no como resolver isso, né? Vamos entrar na questão de expectativas. Tá claro para você o que é esperado da tua posição? Quais são as entregas que você tem que ter nesse período esperado, né? Ah, mas eu não sei, 6 meses, um ano é muito longe. Tá bom. E nos próximos 3 meses, né? Quais são as entregas? Quais são os comportamentos esperados que você tem que ter para que o teu salário seja aumentado, para que você seja promovido para o próximo passo? Tá claro o que é esperado desse cargo atual, do cargo que você quer ser promovida ou não? Então, eu acho que isso eu gosto de começar daqui, porque em 99% das vezes isso não está claro nem para a pessoa, nem para a pessoa que está trabalhando e nem para a pessoa que está liderando. Então, como é que a gente vai falar depois de um período de 6 meses que você performou ou não, se ninguém tinha combinado o que era performar? Isso é um ponto É, muito interessante, Lê, porque quando a gente fala de expectativas, eu concordo com você. Eu não acho que todos os pontos que eu consigo pensar de onde vem esse problema, eles sempre vão voltar para essas expectativas que estão descasadas e os vieses, né? E a parte das expectativas é muito interessante porque eu lembro de conversar com tanta empresa, né, nessas minhas andanças por aí, procurando emprego aqui no Reino Unido, possíveis clientes e tal, ou até pessoal da área mesmo de RH. Sobre, tipo, ai, não, chegou a hora da gente fazer um negócio e o meu C-Level quer entender como é que tá a performance da galera, se a galera tá performando bem. E aí eu preciso fazer um processo de avaliação de desempenho aqui
para garantir que a galera tá trabalhando bem. E é muito interessante porque no começo, quando eu ouvia essas conversas, eu pensava, realmente, é importante. Ficava pensando assim, quebrando a cabeça, como é que a gente vai fazer, como faria isso, né? Como eu resolveria. E depois de muito refletir, é, é isso que a Lelê tá falando, porque como é que você quer fazer uma avaliação? Como é que você quer fazer um negócio super estruturado, tomar várias decisões, se você não sabe o que você esperava da pessoa? Para que você contratou aquele ser humano? E eu acho que isso é muito pior quando a empresa é pequena. Porque você tem um desafio 2 vezes maior, que é você tem uma desestrutura natural do tamanho da empresa, mas ao mesmo tempo você não fez esforço nenhum para criar um tanto de clareza ali para aquele ser humano. E aí, na hora que você quer tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão baseada em quê? Então, essa parte de. E aí eu tô falando dessa realidade de empresas pequenas, que me lembra muito isso, mas isso acontece em empresa grande, que para mim é assim, é inadmissível quando você tem uma empresa grande já estruturada com um monte de coisa e uma liderança não sabe criar essa clareza pro time, né? Não sabe trazer essa clareza, porque a estrutura já tem, independentemente se ela é boa, se ela é ruim, se ela é difícil, se ela é boa, como é que você usa a estrutura que existe para você conseguir criar uma experiência legal pro seu time? E aí, por isso que esse processo de ficar batendo na tecla do que é esperado, do que é combinado, é super importante, né? Por É, isso o que é Rê, a parte, é a parte mais chata de fazer, inclusive. o Rê, e assim, eu queria frisar, até empresa grande não tem normalmente, isso claro, né? Então eles falam, ah, as pessoas não estão performando. Eu recebi aqui um pedido de proposta essa semana. Por que que não estão performando? Ah, não sei, mas elas sabiam o que que era esperado delas? Não, então, como é que a gente vai querer que performe? E aí eu acho que, assim, do ponto de vista da empresa, é, 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 é complicado, porque você não estabelece, você não pode cobrar se você não estabeleceu uma expectativa. E do lado do gestor, gente, a gente, como pessoas gestoras, como é que a gente vai cobrar performance se a gente não sabe o que é esperado, né? Então, acho que quando você está assumindo um time, a primeira coisa que você precisa fazer é estabelecer expectativas, né? E para mim tem dois âmbitos, tanto do que é esperado de cada nível, né? Então, gerente sênior, gerente, de uma forma geral, normalmente a gente deveria ter isso estabelecido por toda a empresa, né, em todas as áreas. E dois, o que que é esperado daquela entrega daquela pessoa naquele período, que para mim a cada 3 meses fica muito mais factível, né? Eu gosto de usar a metodologia OKRs, da gente estabelecer as entregas também naquela pessoa. E aí, gente, esse deveria ser o mundo ideal da pessoa gestora, da empresa ter tudo definido, da pessoa gestora ir lá trazer para vocês. Mas o gestor não trazer ou a empresa não trazer, não quer dizer que você não possa fazer, né? Então, assim, a E aí gente entra a é nossa protagonista. versão do guia de sobrevivência do ser humano trabalhando. Faça o trabalho do seu gestor para si mesmo. Maioria das vezes, a gente vai ter que gerir a nossa pessoa gestora, né? Então, assim, a gente pode pensar Pergunta pra em Lele quantas vezes eu infernizava ela quando ela era minha gestora. Eu várias fazia vezes. isso o tempo todo. Era dos dois, era o tempo todo. Eu fazia isso com ela, aí ela fazia comigo, aí eu fazia com ela, aí ela fazia comigo. Aí era esse é o esse, vai e volta. Aí, É. né, o importante é quando a intencionalidade existe, é mais legal, porque os dois lados sabem o que tá acontecendo. Mas, assim, gente, a regra vai ser que normalmente a sua pessoa gestora não vai trazer isso. Então, mas ele não me fala, ele me dá feedback. Então, você vai correr atrás disso. E aí, se a pessoa não sabe, você pode montar uma proposta, né, no papel, resumida, não precisa ser milhões de páginas, falando o que que você acha que é esperado da tua posição, o que que você tem que entregar. Você marca um horário, você apresenta, essa pessoa te dá o feedback, vocês atualizam isso de acordo com os pontos que as duas pessoas ali estão alinhadas, e você segue, né, performando de acordo com aquilo que foi combinado. Então, assim, a empresa não ter definido ou a pessoa gestora não passar isso para você, não é desculpa para você não fazer, né? Até Até porque porque. Oh, depois desculpa, Disney. quem vai ser prejudicada é você mesma. Exato. E o Luciano responde, fala muito quando fala de cuida da sua carreira, independentemente do quanto isso é certo ou errado, do ponto de vista de o que eu acho que é certo ou errado, é um jeito de sobreviver esse mundo. Cuida do seu, entendeu? Quando a gente se. E aí eu vou falar talvez um pouco da minha experiência, vou falar de um ponto de vista um pouco mais filosófico do assunto. Quando você se coloca numa posição onde você se deixa na mão da instituição para tomar a decisão por você ou para tomar conta da sua carreira por você,
É uma escolha, só que essa escolha ela tem coisas boas e coisas ruins. As coisas boas é que você não tem tanto trabalho para fazer, mas a parte ruim é que você não tem autonomia nenhuma. Você E não sabe onde vai levar, né? exato, você Pode não levar para sabe. um caminho que você quer e para um caminho que você não quer. Exato. Então, o trabalho de cuidar da nossa carreira, ele vem do nosso. Então, assim, por mais que a sua empresa possa ser uma zona bagunça, o que for, né, tem muita da sua intencionalidade. E às vezes a resposta é procurar emprego, né? Às vezes a resposta é o pior cenário, que é pior cenário, né? No sentido de querendo dar certo nesse lugar, é procurar um outro lugar para trabalhar, porque vai ser muito melhor do que o lugar que você tá. E por isso que essa questão de você cuidar do seu, de você trabalhar no seu, é sempre bom, porque a gente, se você faz isso, você consegue responder uma pergunta que eu nunca esqueci. Um líder global que eu era BP um tempo atrás na minha vida perguntou para a pessoa do time. Eu falei, cara, vou adotar isso para mim. Achei isso um aprendizado bem legal. Era uma pessoa que ele adorava. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Adorava essa pessoa. é, e aí, essa pessoa pediu para sair para ir para uma outra empresa. E eu lembro que ele ficou, por um lado, ele falou, cara, que merda. Eu queria muito manter essa pessoa no meu time. Ela é ótima. Tem todo o potencial para transformar a nossa área num negócio incrível, mas ela tá querendo seguir esse outro caminho. E eu lembro que ele fez uma pergunta e falou assim: não, eu tô aqui, eu vou te apoiar. Eu acho que você tem que sim seguir seus sonhos. Obviamente, tô triste que você tá indo e tudo mais. Mas é uma mudança é uma coisa muito diferente que você tá indo fazer. E eu tenho a seguinte pergunta pra você: o que este movimento que você tá dando, esse passo que você tá dando, fala ou informa do passo depois desse? E aí eu fiquei pensando, falei, cara, tem razão. É tipo, como é que esse passo vai te levar para o teu objetivo de longo prazo? É Em isso? resumo, é isso. É isso, assim, sabe? É uma outra forma de perguntar isso. Só que é uma forma que. E eu, comigo, é muito. Meu cérebro funciona de um jeito, eu falo isso muito em terapia. Coisas óbvias, que são óbvias, que pra mim são óbvias, quando alguém fala essa mesma coisa óbvia de um jeito diferente, meu cérebro faz assim. Nossa! Mas na verdade era uma coisa que eu já sabia, mas só o de você usar a frase de uma forma diferente, a coisa conecta de um jeito novo, que é o que essa frase de fato fez comigo nesse momento. Que é uma outra forma de perguntar a mesma coisa. E quando você sabe responder essa pergunta, as coisas fazem muito mais sentido. Hoje eu sei responder essa pergunta. Depois de 30 e tantos anos na minha vida, eu sei responder essa pergunta. Demorou muitos anos para eu chegar nessa resposta, mas hoje eu sei. Hoje eu sei responder os passos que eu tô dando, o que eles informam no meu futuro, aonde eu quero chegar. E esse futuro, ele vai se ajustando, tá tudo bem, você não precisa ter o seu futuro descoberto inteiro até agora, mas você vai ajustando. E aí você vai aprendendo. E às vezes você pode chegar à conclusão de que o futuro que você achou que você queria ter não era aquele. E tá tudo bem também. Mas toda essa reflexão filosófica para dizer que a intencionalidade por trás da sua própria carreira, ela vem em primeiro lugar. As empresas, elas são mera e exclusivamente uma relação de troca e uma ferramenta que vão te ajudar a chegar onde você quer. E aí e aí eu vou partir da minha crença pessoal. Não caia nessa história de que as empresas são esses lugares da família, que a gente vem mudar o mundo e não sei o quê, porque muitas dessas empresas estão lá para resolver um problema desse tamanho, para enriquecer a gente rica. Mas o ponto é, se você trabalhar numa empresa que de fato muda o mundo, que bom. Isso dá uma sensação de conexão muito mais legal. Mas a empresa é uma ferramenta. Ela é meramente uma ferramenta que te ajuda a chegar onde você quer chegar. E você conhece gente maravilhosa, você tem experiências interessantes, você evolui como ser humano. Ela é uma ferramenta que serve a você. Se ela não está te servindo, o mais interessante é você buscar um outro lugar jogando o jogo que é o jogo, né? Ou seja, pular de empresa a cada 3 meses, você não fecha nenhum ciclo de aprendizado. Mas ficar na mesma empresa 5 anos esperando que as coisas mudem, sendo que as coisas não mudaram até agora, também não é uma boa ideia. Então use a sua carreira a seu favor, né? Viajei aqui, É, mas use. mas eu acho que tem um ponto aqui. Por que que a gente está trazendo expectativa? Porque talvez a impressão que você tem sobre a sua performance não seja a mesma que a pessoa gestora ou outras pessoas na empresa tenham. Então, a gente já teve caso aqui que o Rei e eu passamos juntos, que tinha uma pessoa que ela estava literalmente brigando com todo mundo porque ela achava que ela tinha que ser promovida, mas na verdade ela estava para ser demitida, ela estava em plano de recuperação. Então, assim, essas conversas de alinhar a expectativa, elas têm que acontecer e a gente tem que estar aberto para entender a real, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está indo bem, mas de acordo com a percepção da outra pessoa, a gente não está indo bem. E eu até E nesse comentei. caso, era os dois lados estavam absolutamente péssimos de comunicação, porque a pessoa Sim. não tava lendo o cenário bem, então ela não estava conseguindo fazer a parte da sobrevivência, e a liderança não estava sabendo comunicar nada, estava deixando tudo mais confuso ainda.
né? E isso existe muito, né, Ri? Assim, a gente já saiu de conversas de feedback que a pessoa achava que estava sendo promovida e não estava com performance muito ruim. Tem um Então a caso que eu gente sempre conto, que é a pessoa que entrou na conversa pra ser mandada embora e saiu promovida. Eu adoro esse caso. Adoro. Eu nunca participei, é uma história que eu ouvi de uma empresa que eu trabalhei, mas eu adoro contar esse caso pras pessoas. Adoro, eu acho esse caso é, engraçadíssimo. e acontece muito, né? Agora, pensando nisso, então a gente tem que estar aberto. Talvez o que a gente está pensando não vai acontecer, né? Então, por isso que essa conversa tem que ser, ela tem que ser, ela tem que acontecer de forma transparente, honesta e sabendo que talvez a gente vai escutar o que a gente não quer ouvir. Uma ferramenta que eu acho muito legal de fazer é o semáforo, né? Então a gente pode falar, vamos pensar que a legenda é a seguinte: verde, serei promovido; amarelo, estou performando como deveria; e vermelho é não estou performando bem ou posso ser demitido, né, se não recuperar. Então, eu acho que você pegar isso, você falar, olha, pessoa gestora, liderança, a gente tem essa aqui. Em qual cor que você está me vendo e por quê? É uma boa ferramenta para a gente usar, né? E ela Ferramentas vai de falar por quê. classificação nesse momento são poderosíssimas, porque às vezes a pessoa não sabe encontrar as palavras, mas você resume e ajuda o ser humano a apertar um botão. E dali você consegue expandir. Isso. É, Então, eu acho que é uma boa forma. Agora, né? Tem expectativas da posição que a gente está falando, mas eu acho legal a gente entender quais são as expectativas de entrega, de comportamento da próxima posição, porque a gente está sempre querendo ser promovida, né? Então vamos olhar. Então hoje eu estou fazendo assim, mas para a próxima posição eu preciso ter isso, isso e isso de entrega de comportamento. Então também é uma outra coisa que eu acho muito importante você trazer com o gestor. Aí, eu acho que, às vezes, a gente faz tudo, acho que reforçando o que o Rê falou antes, a gente faz tudo, mas não depende da gente, né? Então, às vezes, a empresa não valoriza muito a tua área, né? Aí, sei lá, tem outra área que é mais importante naquele momento, então vai priorizar os aumentos e as promoções naquela área. Talvez, é, a empresa tem muita segurança de que você não vai sair. Então, também, às vezes, acaba tendo uma pressão maior para aumentar salário, para ser promovida, aquelas pessoas que, tipo, tem uma chance dela sair, a empresa precisa muito dela, e tem uma chance também daquele momento, né, aquela pessoa que está te gerindo, a empresa, ter um viés negativo com relação a você, né, por ser talvez de grupo subrepresentado, ou porque coisa, e não é consciente, né. Então eu já passei por empresas que falavam assim, ah, não, você não tem que entrar nessa reunião, não, você não vai agregar muito, né? E eu era a única mulher do time de liderança. Então, assim, ninguém falava isso, mas com o tempo eu fui entendendo isso. E aí não adiantava eu fazer o que fosse, porque eu ser um homem trans não estava em negociação naquele momento, né? Não era uma coisa que eu queria fazer. E eu entendi que só participaria daqueles fóruns, daqueles momentos, né? Só teria uma promoção se isso acontecesse, se eu fosse, né, um homem. Então, assim, aí eu acho que esses momentos a gente tem que também parar um pouco da lavagem cerebral das empresas. Não, eu amo essa empresa, tudo. Porque talvez ali você não vai conseguir o que você quer, né? E tudo bem se você não for, se você tiver ok com isso. Mas se você quer ser Uhum. promovido, se você quer ter um aumento salarial, aí eu acho que você pode buscar outro lugar. E assim, tem vários clientes que eu já vi passando por isso, né? Então, quando que é a hora também, a gente alinhou uma expectativa, tudo, a gente tá tentando fazer um monte de coisa, tá melhorando e não tá acontecendo, talvez é a hora de procurar uma coisa fora. Então, eu Principalmente se falo é que a uma gente. questão de vieses, assim, né, Lê? Que pega aqui quando você vê que o cenário é um cenário ruim do ponto de vista de vieses contra você e não vai mudar, e as coisas são assim, etc. É, assim, lembrando que, né, a gente só na avaliação de desempenho, nominalmente, tem 11 vieses, assim, que geralmente é entre 10 e 11 vieses que pesquisas mostram que são os mais comuns em avaliação Aquela de assim, desempenho. você não é da minha faculdade, eu só promovo gente da minha É, faculdade, é né? isso. Imagina, a gente já teve que ter essa conversa com os executivos, dizendo, a gente, tipo, não é só ser humano dessas 3 faculdades que garante boa performance. Ou de engenharia, né? Exato, não é só isso que garante boa performance, é isso que você identifica com boa performance. Não é isso que garante boa performance. Então é muito interessante porque é um ponto subjetivo. Então, galera, se vocês acham que essas empresas têm tudo resolvido, figured out, não tem, não tem. Por isso que eu repito as palavras do Luciano, cuide da sua carreira, use a empresa como uma ferramenta para melhorar o seu caminho, o E seu. eu acho que assim, o Rê,
tomou, assim, 3 feedbacks seguidos que você não tá entendendo muito bem, porque não tá sendo promovida, a pessoa não consegue explicar, talvez é o momento de você começar a entrevistar em outros lugares. Não quer dizer que você Exato, vai sair, mas você vai poder comparar. E eu brinco que essa paquera com o mercado, ela só vai te fazer bem, porque ela vai exato. mostrar talvez que vai ter coisa melhor, ou vai te mostrar que não vai ter coisa melhor do que você tá achando. Então aí você fica quietinha ali naquela empresa, né? Então eu acho que faz muito bem a gente conversar, né? Inclusive, eu indicava as pessoas do meu time fazerem isso, Eu e é lembro, eu prova nunca esqueço quando a disso. Letícia falou isso pra mim, eu fiz um. E ela falou, não, é saudável, eu fiz um, né? Eu falei Porque eu vim assim, do que eu, mundo super quadradinho de trabalho antes de e começar a eu trabalhar com falava assim, tecnologia. se você achar uma posição que vai ser melhor para você do que trabalhar aqui, um gestor, uma pessoa gestora melhor do que eu também, salário melhor, eu vou ser a primeira a te apoiar para ir, né? Se de fato é um negócio que faz sentido para você, mas eu acho que até para você poder valorizar o que você tem hoje, talvez você tenha que olhar o que tem fora. Isso é Então, eu acho que é verdade, um isso é um pouco isso, fato. Isso é um é um fato pouco grande. isso. Porque às vezes Às você vezes a vai avalia o gente, mercado, você faz um. Nossa, o negócio tá melhor eu ruim, ficar né? aqui. Deixa eu ficar aqui, deixa eu comprar umas brigas internas, deixa eu usar isso pra tentar, a meu favor, né? Outra coisa que eu lembrei agora, você estava falando, eu lembrei de um outro cenário que um amigo meu passou. É, se ficarem te prometendo aumento, prometendo isso, prometendo aquilo, e demorarem horrores, começa a entrevistar. Porque minimamente, e os feedbacks são bons, você é incrível, você é isso, você não sei o que, se você não tá aqui, tudo quebra, nananã. Porque tem muita gente que vive esse tipo de situação. Faz entrevista, pega suas coisas e vai embora, sabe assim? Minimamente venha com uma contraproposta dizendo, olha, isso vai acontecer. Porque aí a galera vai se mexer pra correr atrás, porque se você tá numa posição onde as coisas meio que dependem de você pra acontecer, você tem a faca e o queijo na mão. Pega essas coisas e vai embora, né? Porque se você tirar férias, nas suas férias você já vai ver que as pessoas não vão saber respirar aí no banheiro, né? Porque você é uma pessoa que entrega as coisas muito bem. Então, né, não, É. né, Ô, saiba Ri, o capital social que você tem na empresa. se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar, Você né? ensina as pessoas como elas devem te tratar, e essa é a parte mais difícil de ser humano. Falar não, né? Colocar limites. E assim, eu acho que tem um ponto de atenção aqui que é uma coisa eu não acho legal é você ficar se leiloando, quem dá mais, entendeu? Ah, não, eu Uhum. vou sair. Aí a empresa te faz. Não, eu acho que assim, você tem que falar: olha, eu entendo que eu não serei promovida agora. Isso é muito importante para mim, né? É uma questão que, assim, é importante na minha carreira. Então, eu queria deixar isso claro para você. E, enfim, assim, isso é importante para mim. Então, eu acho que. Se eu não encontrar aqui, em algum momento eu vou buscar fora. Gente, não é ficar falando, ah, não, eu vou ganhar mais lá. Não. Pensa nisso, entendeu? Eu acho que faz de uma forma legal, uma forma O correta. que o seu próximo E, passo diz do seu futuro, né? é, e eu queria trazer um case assim, acho que antes até, não sei, né, da gente fechar, que eu tô acompanhando uma pessoa, que é uma pessoa head de área, há mais de um ano, e assim, tá tendo todos os feedbacks que ela recebeu antes da gente começar a mentoria. Ela tá evoluindo muito, então assim, tá resolvendo muito, performance evoluiu, né? O rating dela evoluiu na empresa, mas não tá claro o porquê ela não é promovida. E o porquê a cadeira dela não faz parte do comitê executivo da empresa. E aí, depois de, né, um ano e meio, tudo, eu falei, olha, não tá claro para você, não tá claro para a pessoa gestora, ela não consegue de forma objetiva te passar isso. Então, quando eu olho, né, para o que é esperado da pessoa head, da pessoa diretora, não me parece que tem uma distância muito grande do que você está fazendo hoje. E a, a liderança não consegue explicar. Então, eu falei, talvez agora tá na hora de você procurar coisa fora, né? E procurar não quer dizer que você vai sair, mas paquerar, né? Olhar o que que o mercado pode te oferecer. E aí ela trouxe, mas eu gosto tanto daqui. Eu falei, ótimo, mas se você quer ficar aí, a sua vontade de ficar aí é maior do que a tua vontade de ser promovida, então tá resolvido. Mas me parece uma frustração, e é uma frustração que tá vindo de bastante tempo. Então essa é uma história, né? E eu vejo muito isso acontecer. Assim, é só essa semana eu tive uns 3 casos parecidos, sabe? Mas enfim, eu acho que aqui, então, né, qual que é o resumo de tudo que a gente falou? Alinhe expectativas de entrega num período de tempo e de performance, desculpa, e das expectativas do teu cargo com a pessoa que te lidera, né? Dê os feedbacks, traga a questão do semáforo é uma boa também para entender, né? As perguntas, o que que eu preciso fazer para ser promovida? Você fez alguns ciclos, o negócio não evoluiu? Gente,
Faz entrevista, entende o que tem para oferecer no mercado, sabe? Eventualmente você vai ver, nossa, realmente eu não estou sendo valorizada, ou você vai ver, nossa, eu preciso comer muito arroz e feijão para ser promovida, né? Mas que a verdade apareça, porque aí quando a gente tem a verdade, a gente consegue, a gente consegue tomar uma decisão com relação ao que fazer. Mas eu acho que do meu lado era isso, Rê. Eu não tenho nada a adicionar, não, Lê. Pra mim é isso. É isso. Qualquer coisa que eu adicionar vai ser só uma repetição do que você falou. Então, Tá bom. gente, setem suas expectativas, usem as empresas como ferramentas para avançar em suas carreiras. Se vocês trabalharem em um lugar legal, com gente legal, que ótimo, isso é um plus, isso é maravilhoso. Vieses, olhem os vieses que existem no mundo do trabalho, nesse tipo de mundo, para você saber o que pode estar acontecendo com você e quais que você pode estar tendo também com você mesmo e com as pessoas ao seu redor. E continue mandando suas perguntas para nós, galera. Hoje a gente fecha, essa foi a última pergunta de performance. Na semana que vem, como eu falei, a gente conta para vocês qual o próximo tema que a gente vai começar a responder perguntas sobre. E muito obrigado a todo mundo que compartilhou, que esteve conosco nesse momento sobre performance. E continue compartilhando, avaliando bem e todo aquele away que a gente sempre repete, sempre fala, segue a gente nas redes sociais. E é isso, muito obrigado, galera. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.